Bom, e neste módulo a gente vai entender, né, a interface aqui inicial que a gente está, né, para que a gente possa começar a desenvolver os nossos projetos. Primeiro eu vou falar sobre a paleta de componentes, que é onde a gente vai arrastar, né, os componentes que tem aqui para a gente criar, né, a interface do nosso aplicativo e tornar, né, ele apresentável para o usuário. Então aqui eu tenho diversas opções. Eu tenho a opção de usuário interface, que é tudo que o usuário pode interagir. Um exemplo que eu dei na última aula é o botão, né, que o usuário pode clicar para ocorrer alguma determinada ação, né? Temos também uma label, que é um texto, né? Eu posso clicar no componente que eu desejo, segurar e arrastar aqui para a tela, tá? E ele fica aqui na tela, como vocês podem ver, né? Até aparece ali, ó. Então eu tenho o componente de layout, que a gente utiliza para criar layouts, né, no nosso aplicativo. Por exemplo, uma vertical. Essa vertical é utilizada para criar telas e para desenhar, né, o design do aplicativo. Pode ver que eu coloquei uma label, que é um texto, né, e um botão dentro da vertical, que é um layout, tá? E eu tenho também diversas outras opções que ao decorrer do curso a gente vai vendo e explorando, ok? Bom, aqui também eu posso pesquisar, né, por determinado componente. Por exemplo, eu quero um card view. Só que eu quero pesquisar ele. Vamos supor que eu tô com pressa, né? Aí eu coloco card view. Tá? Aí ele aparece aqui, ó, card view. Aí eu posso arrastar o card view aqui para dentro. Ele é posicionado ali na tela, como a gente pode ver. Posso clicar aqui, né, para voltar. Ok, essa parte deu para entender. Agora vamos para outra parte, que é a visualização, né, do celular, onde a gente pode verificar o comportamento do nosso aplicativo em alguns modelos de celulares, né, para testar a responsividade de como o nosso projeto está se adaptando em vários celulares. Então a gente pode clicar aqui, ó. O modelo que eu estou atualmente é um celular Google Pixel, né? Temos aqui o Google Pixel 3, o LG Nexus, que é um pouquinho menor que o Google Pixel, né? Então eu posso ir selecionando e ele vai me dando, né, os modelos de celulares. Samsung Galaxy, que é um pouco maior, e tem aqui, né, um tablet. Eu utilizo sempre o Google Pixel, tá? Que eu acho melhor para trabalhar. E beleza, mas isso aqui não afeta muito, tá? É mais para a gente testar o nosso projeto em alguns modelos de celulares diferentes. Agora vamos para a paleta de componentes, que é onde a gente tem a nossa tela 1, que é a tela que a gente está. Essa é a nossa primeira tela que a gente está. Tá? Tem aqui, ó, Screen 1, que significa tela 1, traduzido do inglês. Então essa tela 1, tá vendo aqui que tem um sinal de menos? Posso clicar nele e ele some com todos os componentes que tem dentro da tela 1. Tá? Então dentro dessa tela 1 eu tenho outros componentes que eu acabei de arrastar e soltar, que é uma vertical que a gente colocou, lembra? E dentro dessa vertical, ó, pode ver que eu tenho aqui, ó, coisas dentro dessa vertical. Por quê? Porque tem um mais aqui. Posso clicar nesse mais e ele mostra o que tem dentro dessa vertical. É uma coisa, né, em cima da outra, né? Uma coisa liga com a outra. Então, aqui basicamente eu tenho um vertical que contém uma label, um button, né, que é um botão, e um card view, tá? Então eu tenho essas três coisas aqui. Vale lembrar que se eu clicar aqui, ó, em um desses componentes, ele me mostra azul aqui, que é o componente que eu selecionei, tá? Se eu clicar no botão, ele seleciona o botão. Se eu clicar no card view, ele seleciona o card view. Beleza, mas para que serve isso? Vocês reparam que tem aqui uma aba de propriedades, né? De cada componente desse, quando eu clico, abre uma aba de propriedades para que a gente possa customizar, né? Editar o design deste componente. Então, se eu quero, por exemplo, estilizar um botão, eu clico aqui no meu botão, ele vai me abrir a paleta, né, de propriedades e o que é possível modificar neste botão. Eu posso modificar a cor, por exemplo, tá? Eu vou colocar uma cor azul neste botão, cliquei aqui, vou em Set, pronto. Agora eu mudei a cor do meu botão, olha que legal, era cinza e agora está azul. Eu posso dizer que o texto que está neste botão, ele vai ter uma fonte bold, né, negrito, então já dá uma visibilidade melhor. Posso dizer que é uma fonte itálica, tá? Olha, então ele fica um pouco deitado o texto. Posso aumentar o tamanho desta fonte para ela ficar mais visível, tá? Apago aqui o font size e coloco 18, por exemplo. E já fica um pouco maior a visibilidade do texto do botão. Posso também
mudar o tipo de fonte aqui, ó, fonte typeface, né? E tem diversas opções. Posso mudar o texto, né? Olá mundo, né? Vou colocar olá mundo aqui. E aqui a gente tem, ó, a mudança do texto. E posso mudar a cor do texto, né? Posso colocar uma outra cor no texto que está dentro do botão. E ele vai ficar dessa forma aqui, mais apagado. E posso mudar o arredondamento também do botão. Deixar um arredondamento redondo, por exemplo, tá? Ele arredonda um pouco o botão para não ficar quadrado. E assim, com os outros componentes, eu posso modificar também algumas propriedades, tá? Fazendo da mesma forma que eu fiz com o botão. Basta clicar no componente desejado e ir modificando. Agora, por último, a gente vai ver sobre o Assets, né? O que é o Assets? É tudo que a gente pode importar, né, do nosso computador aqui para dentro do Codular, e a gente consegue utilizar, por exemplo, uma imagem que eu tenho no meu computador, eu consigo arrastar para cá, né, para esse Assets aqui, e conseguir utilizar aqui no meu projeto, no meu aplicativo. Então eu vou dar um exemplo aqui. E bom, eu importei uma imagem para o meu computador, e para a gente exibir imagens eu tenho um componente específico, tá? Então eu posso vir aqui, ó, em usuário interface, vou descer, tem esse componente de image, que é para exibir imagens. Então eu vou arrastar ele aqui para dentro da minha tela. Arrastei, eu vou clicar nele agora, porque eu quero alterar algumas propriedades dele. A altura, né, que vai ter a minha imagem, por exemplo, eu vou colocar 20%, né, e aqui eu vou preencher por completo, né, a largura, né, do meu componente. Então eu vou colocar aqui uns 40% vai de altura. E aqui no Assets, eu vou clicar aqui no Assets e vou fazer um upload do meu computador, tá? Dessa foto aqui, usuário. Pronto, fiz o upload, aqui eu clico aqui, você vê a pré-visualização da sua imagem que você acabou de upar aqui para o Codular. Ok, eu vou clicar aqui no xizinho, e aqui no componente de imagem, eu vou vir aqui em Picture, tá vendo aqui, ó? Eu clico no componente de imagem, venho Picture, que é para escolher a imagem que eu tenho aqui no meu Assets. Então eu vou clicar aqui, ó, na que eu acabei de upar, que é o usuário.jpg. E aqui a gente já tem a imagem inserida. Se a gente vê em tempo real, olha aí a nossa imagem, tá? Que a gente acabou de inserir. Tudo isso puxando aqui do Assets, beleza? Então o Assets é legal por conta disso. E a aula de hoje foi essa. Eu te vejo aí na próxima aula.